Então vamos dar início à homenagem a um grande escritor brasiliense, o nosso amigo Pietro Costa, que tem sido destaque na literatura de Brasília. Ele já possui 10 obras publicadas, ou seja, 10 livros de poemas. E eu admiro muito Pietro Costa, porque ele tem uma linguagem bem interessante, assim, um vocabulário muito rico. Então, eu super indico o Pietro Costa para estudantes e também para pessoas de todas as idades. Então, todos os nossos aplausos a Pietro Costa. Tantos poemas de Pietro Costa aqui presente. Vou escolher hoje para homenageá-lo com a leitura do seu poema chamado aqui, intitulado Sertão Poeta, do seu livro Requintes de Sensibilidade. Sertão Poeta, devolveu com poesia as vinditas, entoou tantos sonhos sertanejos, ímpeto vencedor ante as desditas, a voz que retumbou nobres desejos. No chão árido, flores inauditas, disparidades, lúcidos versejos, poder e regalias nada ilícitas, nada lícitas, com versos resilientes ensejos. No seu canto, ode a tenacidade, patativa, perene inconformismo, hino de amor, pertinácia, equidade, Brasil ecoa o seu bravo lirismo, versos imortais em veracidade, sertão poeta, vívido humanismo. Bravo! E não que eu ame um filho mais do que o outro, o amor é o mesmo. Agora, naturalmente, a gente vai ter mais aproximação, mais elan, mais afinidade com um do que com o outro. E eu tenho uma afinidade muito especial com o Sorridente. E um dos motivos, um livro premiado, né? Sorridente premiado com o prêmio literário Clarice Lispector, né? Pela Zelle Books, e inclusive a autora dos troféus, né? E com direito também a buffet e jantar no Copacabana Palace, né? Em fevereiro. Agora tive Luana me acompanhou, sempre me acompanha, minha digníssima, que é minha musa inspiradora, e foi maravilhoso, né? Então nós tivemos no ano seguinte Eclipse, Sorridente, né, que eu falei, pela Literarte. Eclipse foi pela Aiele, né? E agora, mais recentemente, Requintes de Sensibilidade pela Cultive, meu primeiro livro exclusivamente de sonetos, né? É uma obra também que tem ganhado bastante atenção, né? Fomos contemplados em algumas categorias como primeiro lugar, por exemplo, categoria de capa no Inspirações, né? Do Lenilson Silva, prêmio Inspirações. Tivemos também um prêmio no México de capa, do melhor poema também, né? No Inspirações. Um soneto dele foi em primeiro lugar na antologia de um grupo muito tradicional, muito dedicado, né? Que é da Põe Arte Editora. E essa antologia, inclusive, em tributo ao grande Anderson Braga Horta, né? Então, o nosso soneto uma aula até para quem é poeta, que escreve. Não é fácil escrever soneto. São muitos tipos, né? E eu quando eu leio sonetos, tento identificar os sonetos alexandrinos, shakespearianos, petrarquianos, né, que foi o primeiro que criou o soneto. Então, assim, eu estou amando esse livro. E teve um prefácio brilhante da nossa colega. Mais alto na literatura
é o nosso querido Pietro Costa. E eu conheço o Pietro Costa já de algum tempo, talvez quando ele iniciava a sua caminhada literária. E de lá para cá, eu tenho observado, ele está sempre galgando espaço, sempre crescendo, sempre apresentando-se como um escritor preparado para assumir novas responsabilidades, sobretudo representando o Brasil. Então, nesse momento, eu quero dar um abraço grande para o meu amigo e dizer que eu estou à disposição e preparado para prestigiar todos os eventos e lançamentos que você promover. Grande abraço a todos. Presente que você deu. Não omite esse dado importantíssimo, né? A produção literária aumentou, com certeza, né, Pedro? Então, eu escolhi aqui um trecho da terceira coletânea nossa da Academia Cruzeirense de Letras. Escolhi um poema aqui do Pedro. Né? Eclipse. Sombras do meu universo oculto, medos e traumas a me hostilizar. O dom notável, negado e sepulto, ímpetos que ficamos a desprezar. E nesse molde encarno o verdugo de mim mesmo, carrasco invisível, nesse obstinado mal que conjugo, só com alto perdão é reversível. A redenção advém da lava do amor, no tétrico charco, medra a luz divina, propagando a paz nas consciências. Flores de loto em suas resiliências, dicotomias boicotando o vir a ser, turbas racionais, desumanidades, dualidades, negam possibilidades, conjunção de lua e sol, eclipse ser. Parabéns, Pedro. Para enriquecer o vocabulário das minhas sobrinhas. Então tem sempre uma palavra que, como elas ainda estão numa fase de aprendizado, né? A mais velha tem 12, então tem algumas palavras ali que ele usa nos poemas dele que ainda são desconhecidas para elas e aos poucos elas vão tomando conhecimento e vão melhorando esse vocabulário. Sempre que elas têm um erro de concordância, eu vou lá e corrijo e eu uso a obra do Pietro para poder fazer isso. E o Pietro, ele tem um lado rock and roll, todo mundo sabe. Eu gosto muito desse poema aqui, chamado Guitarras ao Alto. Eu vou ler aqui um trecho resumido por ele próprio. Ele é um poema um pouco longo, que ele próprio resumiu nessa parte aqui, mais uma versão de bolso, vamos dizer assim. Então, Guitarras ao Alto. No tilintar das cordas vocais, vou testando os sinais vitais. Marcados por rifles cardíacos, admito seu buquê maníaco. Girando a pelvis com Elvis Presley, gelo no copo, empolgação tremenda. Alucinando com Unchained Melody, foi nos anos 50 que começou a lenda. Fenda, Stratocaster e o rock na veia. Aquele quis para sua caretice infeliz, nenhuma poesia so far away from me. Noites brincantes com Led Zeppelin, diásporas e tramas urbanas em Plot City. Heaven and Hell, ou Losing My Religion, in Perfect Stranger, ruídos metafísicos. Tenho cara de mal, mas não sou sinistro. Rock around the clock, tatue as fendas do tempo. I can get no satisfaction sem o Stones e o Lennon. Light my fire, the door, se não vir um incêndio. Guitarras ao alto, Pedro Costa. Já é conhecido internacionalmente. Então, ali eu acho que foi um momento muito especial na sua vida, né? Você participou, você aceitou ser da Academia Cruzeirense de Letras. Então, dali você não parou mais. 10 obras, maravilhosas. E Pietro é letras que giram no céu de Brasília. O Pietro são letras de fogo
que marca realmente o coração de cada um. Pietro são letras que marcam a batida do martelo, que marca a batida da justiça. Então, Pietro, para mim, é uma história longa, palavras que sem fim. Você que é um poeta e um escritor tão prolífico, né? E muito significativo na literatura brasiliense, brasileira, ou por não dizer também mundial, né? Já que a sua obra ela está além do Brasil, né? No espaço lusófono, e agora também com seus novos versos também que foram trasladados para o inglês e para o espanhol, né? Nesses novos 2 universos linguísticos tão importantes no mundo, né? No inglês e no espanhol. Dito isso, eu queria compartilhar um dos meus... Vossas palavras, profundo lamento, trazem para a luz a dor infinita. Vagam em sombras, cernita vestita, abraçando a mordidez do momento. Vislumbram força no ressentimento, tenaz, embate com que os conflita. Gritais em verso a funesta cantiga, desnudais a mendaz da sociedade, a arte renegada que sempre instiga. Nefasto cala-se a sobriedade, afastamo-nos da peçonha antiga, viva até a insaciedade. Pietro Costa. Parabéns. O Daniel Strauss falou, né? Também mostro para as minhas filhas, que estão em fase de... Uma, né, a outra já está aí voando, mas uma também, os poemas dele, porque realmente trazem palavras novas, um vocabulário magnífico, e que não só para elas, mas para a gente também. Vocês viram que eu errei nas 4 palavras, mas tudo bem. É Pietro Costa. Falou bem, gente. Obrigado. Pietro, e nós nos dispusemos a vir aqui participar deste momento histórico, né, da vida deste escritor, literato, que está celebrando aí esta data como autor, e dizer para ele que é uma satisfação. Nós vamos nos inteirar, eu tenho os meus canais, as redes, e daqui a pouco, ao final, nós vamos tirar foto e conversar um pouco mais. E vou falar do Pietro lá no extremo norte do Brasil, né? Lá em cima, lá na fronteira do Brasil, com a Guiana Francesa, lá no Iapoque, que é comentado. Eu faço parte de um grupo da Universidade Federal de Direito que está estudando direito do petróleo, lá na extremidade norte do nosso país. Então é uma satisfação fazer parte desta página histórica da sua vida, que você continue com esta carreira promissora, somando novos amigos. Nós estamos até o final do ano nos mudando completamente aqui para Brasília, para outro ciclo, né? Nossa vida ela é feita de ciclos. Estamos fechando um ciclo lá no Amapá e abrindo um novo ciclo aqui no Centro-Oeste, aqui na capital federal. E assim, já conheci várias pessoas lá na feira, agora estou com a oportunidade de celebrar junto com o Pietro, né, e seus amigos nesta tarde, e assim nós já vamos formando aqui novas conexões, novos contatos, né, novas amizades, a começar por este motivo literário. E a entrega do prêmio para o escritor Pietro Costa, um excelente escritor. Então, ele vai receber um troféu por ser um escritor de destaque no Distrito Federal. Então, um grande escritor brasiliense, logo, um grande escritor também brasileiro. Então, toda a nossa salva de palmas para o Pietro Costa. Então, vamos ao clímax. Veja aqui, como é lindo. Ele merece esse troféu tão belo. Então aqui também está nascendo o prêmio Lara Amistad. Então o Pietro
dos meus destaques, né, um dos meus escritores preferidos, e que merece receber esse prêmio, Lara Amistad. Aplausos, muitos aplausos. Ele merece. Muito obrigado, olha, lindo. E um presente de aniversário, porque hoje o Pietro Costa está completando 44 anos. Um jovem escritor. Se for compará-lo conosco, né, que nós estamos mais velhos, então um jovem. Tem toda a vida pela frente aí. Muitos anos e muitos anos. Então, parabéns. Muito obrigado. Outra, nessa etapa da homenagem, eu conheço o Pietro Costa também como um grande poeta na TV Channel Network. Então tem um jornalista, o Alia Bitu, que faz um trabalho muito bonito com os poemas do Pietro Costa. Então são vídeos muito bem montados e que são destaque na TV Channel Network. Que tal nós assistirmos um pouco na TV? Vamos colocar? Assistir como se a gente estivesse assistindo um cinema. Só que há algo muito especial, que são as letras poéticas, né? Os textos poéticos do Pietro, que são maravilhosos. Então, eu tenho uma frase que é o seguinte, um aforismo, um pequeno aforismo. A arte tem o poder de amainar dias tempestivos. Então, os poemas do Pietro Costa, eles têm muito de letras poéticas, de uma questão muito especial, algo muito ontológico, né, que volta à natureza do ser. Então, o Pietro está de parabéns. Vamos assistir um pouco? Depois nós vamos ao coquetel, tá? Ela parece que sempre excelência, mas as expectativas já eram altas e ainda assim foram superadas, né, com todos os méritos. Então, eu estou realmente embevecido aqui de contentamento, de alegria, de entusiasmo, né? Um momento muito bonito, reunir amigos queridos, né? Falar da nossa produção literária, falar das nossas parcerias, né? Eu digo sempre que o Pietro Lemos Costa nasceu em 30 de junho de 81, já o escritor e poeta nasceu em 2016 na Academia Cruzeirense de Letras, né, que realmente é o marco zero, né, da nossa jornada. Né? E a partir da CL que a gente foi conhecendo e desbravando os caminhos, né, e com muito carinho, com muita dignidade e sinceridade, chegamos até aqui, e o que engrandece tudo, o que fica, o maior galardão são as amizades, né, os vínculos verdadeiros, sem dúvida. E muito obrigado, Eli, muito obrigado à minha esposa Luana, aos amigos e amigas queridos aqui da Literatura e das Artes, né, que compareceram, né, estão aqui marcando presença. E vamos para o